Muitas pessoas vão falar de Jeff Bezos, de Elon Musk, né, de Steve Jobs, mas para mim, meu maior exemplo foi meu pai. Como que você faz inteligência artificial, ciência de dados ou aprendizado de máquina se você não tem o dado? A Dadosfera é uma plataforma que faz com que o caminho do dado até o valor seja o mais rápido. Quando a pessoa vai empreender no Brasil, ela tem que entender que existe o fator Brasil. A gente só consegue prever o que a AI vai fazer até o ponto que ela é tão inteligente quanto nós. Você não vai querer trabalhar numa empresa que você não tem o seu assistente de AI. Discorde da minha posição. Porque se eu tiver que ouvir uma posição diferente, é agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. E aqui você sabe, você escuta insights sobre empreendedorismo para mudar a sua vida, para mudar a sua empresa. O meu grande desejo é que você consiga contratar mais pessoas, ter lucratividade saudável e consiga prosperar com seus negócios e com toda a sua equipe. Hoje eu trouxe o Luiz da Dadosfera. Você já ouviu falar de inteligência artificial? Já escutou esse nome, né? O que é isso? Como funciona? Para que serve? Léo, na moral mesmo, eu tenho um monte de boleto para pagar. O que eu vou ver com o negócio de inteligência artificial? Se você tá pensando isso, é justamente esse podcast que você tem que ficar para escutar. Porque o Luiz, ele é um especialista nisso e ele, inclusive, fez uma graduação fora do Brasil quando ainda muito estava começando esse assunto e trouxe muita coisa legal aqui para nós. Então, escuta esse case de sucesso para você poder se inspirar e escutar os insights que o Luiz vai compartilhar com a gente. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui, por estar cedendo seu tempo para ensinar esses empreendedores, essas empreendedoras, aquilo que você sabe, que você prega e que você também prospera com a sua empresa, com a Dadosfera, a respeito de inteligência artificial. Vou deixar você se apresentar e se puder começar contando um pouquinho quando que você começou a, dar esse primeiro passo de empreendedorismo e como que veio vindo até agora, principalmente com a IA, que é o tanto se fala no momento. Perfeito. Eu agradeço o convite, a presença e espero poder contribuir com as pessoas que estejam ouvindo sobre o assunto de empreendedorismo, porque na minha vida eu fiz bastante coisa, vou compartilhar um pouco da minha experiência, mas se eu pudesse escolher, eu me definiria como um empreendedor. Eu acho que é o meu papel principal atualmente. Então, comentando um pouco da minha vida, eu comecei a pensar nessa questão de inteligência artificial lá atrás, quando eu tinha 8 para 10 anos aproximadamente. Para começo de conversa, a gente sempre tem que entender dos nossos privilégios. Então, eu sei que eu vivi numa família que eu tive acesso a computadores, né, desde novo. Então, tem gente, às vezes, que foi ter acesso a computador depois de mais velho. Então, eu tive esse acesso. E nas primeiras interações que eu tive com o computador, que eu tive a oportunidade de programar, que a gente chama de programação em Shell, que é uma linguagem muito básica, né, comparado com o que a gente utiliza hoje. Eu lembro que eu peguei o livro e você tinha uma condição de programar o computador para te responder de acordo com a pergunta. Então, qual é o seu nome? Você programava o computador para responder. Meu nome é João, mas não tinha nada de inteligência naquilo, né? E eu tinha essa paixão, né, na época de, se a máquina começasse a falar e se a máquina começasse a raciocinar. Então, eu sempre tive essa curiosidade muito antes de entender dos conceitos técnicos, de fazer engenharia, né, de entender de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que são depois eu entrei mais nessa parte técnica. E a minha infância ela foi muito cercada por um exemplo. Tem muita gente que cita os exemplos de sucesso, mas o meu pai ele teve 3 empreendimentos que não deram tão certo. E muitas pessoas vão falar de Jeff Bezos, de Elon Musk, né, de Steve Jobs, mas para mim, meu maior exemplo foi meu pai. Então, meu pai, muito do que eu fiz nas minhas primeiras empresas, e eu vou falar da primeira empresa que eu tive antes da Dadosfera, foi muito sabendo que meu pai foi para um caminho, eu vi aquele caminho acontecendo, e eu falei assim, eu vou por outro caminho. Então, tem muita gente que eu acho que às vezes não entende que o mau exemplo também não deixa de ser um exemplo a ser evitado, né? É um exemplo, você pode aprender com um mau exemplo. Sim. Ainda mais quando próximo, né? Porque Muito quando próximo a gente sente, a gente percebe, a gente assiste ali, nesse caso não como protagonista, mas como um coadjuvante, né? Você tava vendo, tava sentindo o tempo todo as coisas ali, então fica muito mais próximo, mais tácito, né? Muito próximo. Meu pai, ele levava a gente para trabalhar na empresa dele, né? E até uma curiosidade, teve uma época que eu ficava pensando assim, por que meus funcionários eles tinham tanta dificuldade de pensar em processo, né?
como é que é um processo de contratação, como é que é um processo de compra, como é que é um processo de atendimento. E eu lá, com 10 anos, meu pai sentava a gente na mesa, uma folha A3, e ele começava a desenhar os processos e pedindo opinião pra gente. Meu pai usava a gente como consultor, né? Mas não tem aquele negócio... muito engraçado. Explica como se fosse para uma criança de tantos anos. Não tem esse negócio aí, ó. Eu tava tentando. Mas era muito engraçado, porque acho que é um pouco... O que acontece com algumas pessoas no empreendedorismo, dependendo do cenário que você começar a vivenciar, você pode acabar ficando sozinho, sem pessoas para você trocar uma ideia. Então, meu pai, num determinado momento da vida dele, ele se viu nessa posição que, cara, eu não posso abrir certas coisas para os funcionários, eu tô um pouco isolado porque ele tinha saído da área de engenharia e ido para uma outra área, e acabava que ele conversava com a família dele sobre... os problemas de negócio, mas é muito interessante porque me faz raciocinar sobre algumas coisas que eu tenho facilidade porque elas começaram desde cedo. Então, até então, né, e aí eu tô falando da experiência que eu tive com meu pai, a minha ideia era seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, fazer doutorado, né? E aí eu fiz técnico mecatrônica, treinei na UFMG para cursar engenharia mecânica, comecei a trabalhar na Embraer com aeronáutica. E aí, na Embraer, eu participei do projeto do KC-390, que é o maior avião, pelo menos na época, o maior avião já projetado no Hemisfério Sul. Foi um projeto muito interessante. Até hoje, depois de tudo que eu fiz, ainda continua aí, talvez, top 5 dos desafios de carreira mais difíceis que eu já tive. E foi um projeto muito interessante porque ele começou a definir um traço meu de predileção, que é tecnologia e inovação. Então, desde a minha escolha, né, pelo técnico mecatrônica no Cefet, depois engenharia no UFMG, eu sempre fui muito apaixonado pelo lado técnico, tecnológico, e não somente a tecnologia, mas a tecnologia com inovação, fazer algo que ninguém nunca fez antes. Então, para você ter uma ideia, o caixão central da ponta de asa do KC-390 foi a primeira vez, na época, que a Embraer ia fazer uma peça crítica nesse sentido da aeronave utilizando fibra de carbono. Então, foi um projeto muito interessante, rendeu uma missão que eu fui para a França, então eu trabalhei um tempo na França para entender esse projeto, para entender como que essa peça estava sendo fabricada e a gente concluir a transferência tecnológica de algo que os franceses sabiam fazer e a Embraer precisava de aprender a fazer. Então, foi muito interessante para minha carreira vivenciar isso. Que legal. Sair de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e realmente, o que a gente fala hoje na Aerosfera, entregar em produção. Que é o quê? O avião voar, né? Não interessa a gente ter todo esse trabalho e o avião não voar, não chegar ao resultado final para os stakeholders, né? Para as pessoas envolvidas nesse projeto. Então, foi muito interessante essa experiência, só que no ambiente militar, no ambiente comercial, você nunca está projetando o melhor avião do mundo, né? No ambiente militar, você está seguindo uma série de restrições, no caso, né, do governo brasileiro, né, que estava financiando esse projeto específico do KC-390, e no comercial você está seguindo as restrições de um avião comercial. Então eu comecei a pensar em algo que pudesse dar um pouco mais de liberdade na minha criatividade, na minha maneira de trabalhar, e eu comecei a pensar numa maneira de trabalhar com veículos conceito, também a ideia era ir para a Renault para trabalhar com veículos conceito, ou trabalhar com Fórmula 1. Então, um pouco da minha experiência que eu tive de modelagem 3D, de engenharia, eu queria aplicar em Fórmula 1. E aí sempre fui muito planejador, fiz esse planejamento de longo prazo, vou para o Canadá. No Canadá eu tinha um contato aqui do Brasil que já estava praticamente me indicando para um estágio na Bombardier, só que você sabe que é igual o Mike Tyson fala, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na boca. Sim. No meu caso foi positivo o soco. Quando eu cheguei no Canadá, foi finalzinho ali de 2015, só se falava em aprendizado de máquina, que hoje é o que eu chamo de IA tradicional, né? Para diferenciar IA generativa, que é, entre aspas, a IA que tá todo mundo falando, e a IA que já tá há tempos aí, que não é novidade, que é o aprendizado de máquina ou machine learning. E todo mundo falava disso no Canadá, em Toronto, em 2015. Para você ver que eu sempre falo pro pessoal esse mito que a gente vive no mundo globalizado. É muito diferente o que hoje, por exemplo, está sendo falado no Vale do Silício e o que a gente está falando aqui em Belo Horizonte e São Paulo. Total. A gente tenta quebrar um pouco essa barreira, mas ela existe. E foi muito interessante na época, porque eu tive a oportunidade de reavaliar a minha trajetória, né, do que eu pensava de ser minha trajetória profissional,
e entender que eu posso unir o útil ao agradável. Então, assim, o meu ponto não era trabalhar com Fórmula 1. Meu ponto era tecnologia e inovação. Então, eu posso ter o que eu estava procurando, tecnologia e inovação na área de aprendizagem de máquina, na área de ciência de dados, né, que foi onde eu acabei pegando um estágio numa célula de inovação da IBM, e aí eu uni com o útil ao agradável e comecei a mudar a minha carreira para esse lado. E eu acho que tem uma primeira curiosidade que eu acho que eu acabo vendo do ponto de vista de empreendedorismo. Tem muita gente que começa pelo problema. Eu tenho um problema específico aqui, eu vou fazer uma solução para esse problema, e enfim. E depois eu vou achar o mercado. Mas tem muita gente que começa pelo mercado e depois faz o caminho contrário. Então, o nascimento da Data Sprints, da Dosfera, o nosso primeiro nome foi Data Sprints, foi pensando no mercado. Então, assim, não fazia ideia do problema que a gente ia resolver, não ia fazer ideia das dores dos clientes, não sabia nada disso, mas eu estava vendo um mercado crescendo absurdamente e dentro daquele mercado eu teria uma oportunidade. Então, minha primeira iniciativa foi assim, cara, vou me capacitar, vou entender sobre o que está acontecendo e quase que naturalmente vai aparecer um problema, vai aparecer uma solução, vai aparecer uma oportunidade de negócio. Então, isso começou basicamente no Canadá. E esse mercado que você está falando, Luiz, ele é um mercado de dados? Seria isso? De tecnologia com dados? Ou machine learning? O que seria esse mercado que você identificou? Desde sempre, o nosso desejo, né, era trabalhar com a aplicação do aprendizado de máquina, né, que é a ciência de dados. Né? Então, eu quero desenvolver ciência com os dados que eu obtenho. Legal. E aí eu vou até entrar em como que eu conheci o meu sócio, porque aí você vai entrar no primeiro problema. Como que você faz inteligência artificial, ciência de dados ou aprendizado de máquina se você não tem o dado? Né? E até hoje eu vejo empresas tendo dificuldade com isso. Então eu estava mais para esse lado de engenharia, simulação, ciência de dados, mais para esse lado, vamos dizer assim, focado, né? Indo para esse novo conceito que acabou surgindo depois de inteligência artificial generativa. E o meu sócio, né, que é o Alan Sene, que é o CTO da Dosfera, que é a pessoa técnica da Dosfera, ele estava mais para um lado de infraestrutura, de nuvem, de engenharia de dados, que é como que eu posso mover grandes quantidades de dados de um ponto A para um ponto B, ou minha empresa ainda está com uma estrutura física e ela precisa de ir para a nuvem. E se não fizer e não souber fazer isso certo, a conta vem desastre, alta, né? É um desastre. Vem uma fatura, assim, complexa, né? Exatamente. Tem que saber fazer. Até mesmo na própria Dosfera hoje, apesar da gente ser especialista no assunto, é um assunto diário, otimização de custos de infraestrutura. Tem que ter trava. Tem que ter. O pessoal fala que reduzir custo é igual cortar unha, né? Tem que cortar todo dia. Eu vi isso no CFO. No CFO. Não dá pra... uma vez por ano vou reduzir custo. Cara, todo dia tem que reduzir custo. E assim... Quem estiver ouvindo, que tiver uma experiência, né, de colocar uma conta, né, uma billing de cloud sem nenhuma amarra na mão da pessoa que ela não vai pagar a conta, vai ver a consequência, né? Então, tem que tomar muito cuidado como você gerencia esses custos, né? Só antes da gente aprofundar, depois desses próximos processos da Dadosfera, para o pessoal entender o que faz a Dadosfera, né? Qual que é o nicho de vocês, como que vocês atuam e qual é a dor agora, né, resolvida que vocês conseguem resolver. E o tipo de cliente, né? Quem sabe você que está aqui nos ouvindo agora, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para a gente poder divulgar melhor esse conteúdo. E se tem alguém que ainda não conhece muito bem de IA e tá precisando conhecer isso, inclusive aí dentro da sua equipe, aproveita, copia esse link e manda para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, principalmente a partir desse momento agora. Vamos lá. Então, a Dadosfera é uma plataforma de dados, inteligência artificial e análises avançadas. Na falta de uma tradução melhor, a melhor palavra em inglês seria analytics. Então, para a gente, a melhor tradução seriam análises avançadas. Por quê? As empresas, elas têm vamos dizer assim, um amontoado de dados. E esses dados, eles podem estar separados em planilhas de Excel, em diferentes sistemas, em diferentes drives. Então, normalmente esses dados estão separados. Eu preciso de integrar esses dados, eles precisam de falar a mesma linguagem para eu conseguir ter as minhas análises, que a gente define em análises descritivas. Então, por exemplo, quanto que eu estou faturando esse mês é uma análise puramente descritiva. Estou descrevendo o que está acontecendo agora, o que aconteceu no passado, histórico. Uma análise diagnóstica
Então, após eu entender que eu estou faturando X mil, mas peraí, isso não está legal. Então, eu encontrei um problema. Então, eu vou diagnosticar. Mas por que não está legal? Por que eu deveria estar faturando mais? Estou gastando demais? Estou meu problema na margem? Então, eu começo a entrar no diagnóstico. Para eu chegar na análise preditiva, quanto que eu vou faturar um mês que vem? Muita gente fala de preditivo, de predictive analytics, mas isso não é onde que as empresas querem chegar. As empresas querem chegar na análise prescritiva, que é o que eu preciso de alterar nesse momento para chegar no meu futuro sucesso. Então, o caso mais famoso é, beleza, eu tenho todo o investimento do mundo, tenho o melhor modelo de predição, e aí o modelo de predição fala que eu vou faturar menos do que eu estou recebendo, né, de custo, né, que eu estou gastando, quer dizer. Então, nesse caso, qual que é a notícia ruim para esse empreendedor? Que ele vai quebrar. E ninguém quer isso. Então, no final das contas, o que esse empreendedor quer? Ele quer uma análise prescritiva. O que eu preciso de mudar? Quais parâmetros eu preciso de mudar no meu negócio hoje? Preciso de contratar mais? Preciso de demitir? Preciso de melhorar minha margem? Preciso aumentar meu preço? O que eu preciso de variar para eu chegar no sucesso? Legal. E para quem está aqui nos ouvindo e tem pilhas e pilhas de papel, não está nem em Drive, não está em documento nenhum, também pode resolver a sua situação? Essa pessoa que, digamos, ela está antes, a gente fala que tem a transformação digital e tem essa transformação a nível de inteligência artificial. Essa pessoa que ainda não passou, ou um empreendedor que não passou pela transformação digital, ele está hoje numa fase, vamos dizer assim, da tecnologia muito propícia. Porque hoje, você não tendo muito investimento, você contratando um Google Workspace, contratando um Microsoft Teams, contratando essas, vamos dizer, essas soluções de grandes empresas para digitalizar a sua empresa, você vai ter o primeiro passo, que é começar a digitalizar o que você tem na sua empresa. Então, o jeito mais fácil hoje é eu pegar o documento, tirei uma foto e eu vou começar um princípio de digitalização para a inteligência artificial ter acesso a esses dados. Então, a gente fala que a Datasfera é uma plataforma que faz com que o caminho do dado até o valor seja o mais rápido. Que legal. O caminho mais rápido entre dados e valor para o negócio. Genial. Mas para existir esse caminho, eu preciso ter o dado. Perfeito. E essas ferramentas que você falou, como o Teams ou como o Workspace, eu sou mais familiarizado com o Workspace, então eu posso, inclusive, apontar aqui para quem está nos ouvindo, que é muito acessível, né? Muito. Então, por exemplo, o Google Workspace, vamos dizer, o Google Drive, né? A versão gratuita dele ali até um pedaço, você pode criar sua conta de e-mail, você tem acesso ao Drive. É uma forma de fazer. Exato. Mas é uma forma amadora de fazer. A forma profissional de ser feita é você contratar a versão para empresas, que é o Workspace. Sim. E o Workspace você tem a versão inicial, que ela começa em torno de R$40 por usuário. Puxa, Léo, não preciso... realmente R$40 pesa. Para cada pessoa, né? Para cada usuário. Beleza, então começa com um usuário lá, divide a senha, tem seus riscos também, mas melhor do que você ficar com os riscos de informações soltas e papel e ficar à mercê desse tipo de situação que pode acontecer e você perder tudo. De situações que podem acontecer e você perder tudo. Sim. Então, assim, é muito acessível mesmo. Sim. E já pode dar um próximo passo, inclusive, na digitalização. E no próprio Drive já tem a parte de ler o texto, né? Que é o OCR. Você consegue ler o texto que tem em um documento e já consegue extrair esse texto. Então tá muito mais simples. E ele já consegue fazer um resumo. Tem um monte de coisa. Sim. Coisa que era inimaginável há, sei lá, 5, 10 anos atrás. Era muito caro, né? Claro. Esse tipo de Na época do meu pai, ele tinha que ligar os computadores em rede, criar um drive de rede, você tinha que chamar um técnico de informática. Então, assim, era muito mais difícil nessa época. Por isso que eu acho que hoje a gente está vivendo uma etapa muito facilitadora para as pessoas que querem criar esse ambiente mínimo digital na empresa para depois ir para realmente um ambiente acelerado por IA. Muito legal. Um dos pontos que você compartilhou, Luiz, então, agora voltando, né, nas visões, uma das coisas que você falou que me chamou bastante atenção, você comentou que existe um certo, palavras minhas, um certo descompasso naquilo que está sendo executado, seja no Vale do Silício ou no Canadá, Estados Unidos, e aquilo que a gente tem aqui no Brasil, né? O que você vê, né? Existe esse descompasso, beleza, mas o que você percebe disso, né? Tá, e daí? O que a gente pode fazer com isso, né? Sim. As oportunidades, você acredita que isso é bom, isso é ruim? Como que você analisa esse cenário, essa situação? Sim, um caso claro, quando a gente foi para uma viagem patrocinada pela Intel e pela Dell, contraria um pouco o senso comum que a gente vê aqui no Brasil, que já começou a cair lá fora, de que toda empresa precisa de ir para a nuvem. E não necessariamente.
Então a Dell, ela começou uma campanha de, ao invés de você levar os seus dados para a IA, que é o que acontece quando você tem que pegar os seus dados e mandar para um modelo de IA na nuvem, por que não trazer a IA para os seus dados? Que é você ter a sua infraestrutura, você ter o seu computador e você rodar a IA nos seus dados. E é completamente diferente do que você vê hoje a maioria dos CTOs das empresas fazendo no Brasil. Já começou um movimento lá fora de várias pessoas entendendo que se eu tenho uma carga fixa e eu vou pagar pelos próximos 4 anos para essa carga, por que não eu ser dono da minha infraestrutura? Lógico que é completamente diferente do que se fazia na década de 90. Existem maneiras de terceirizar isso, de deixar isso mais fácil de ser gerido, mas existe esse movimento hoje de que, não, peraí, a nuvem não é para todo mundo. E aí, pensando até num empreendedor que hoje está no estágio inicial, às vezes ele vai contratar ali um Google Workspace ou mesmo utilizar um Gmail com um Google Drive de graça e ele vai começar a prototipar o site dele, o aplicativo dele no computador desktop. Então, assim, está começando talvez a chegar no Brasil um pouco de um movimento de que, cara, a nuvem não é a melhor escolha para tudo. Que interessante, porque teve um movimento que, cara, todo mundo tem que ir para cloud, né? Então, sei lá, 2007, 2008, quando tava lançando o Azure, lançando a própria AWS, colocando os data centers e Google e por aí vai. Sim. Cara, não, todo mundo tem que ir pra nuvem, agora tá na nuvem, e daí todo mundo fez essa migração. Bilhões de dólares investidos nisso, né? Exato. E aí agora já se coloca uma interrogação. Será que tem tudo na nuvem? É que é caro ainda fazer processamento de IA. Eu tenho um case lá na própria Yukondo, que a gente fez o seguinte, a gente fez as contas, exatamente o que você falou. A gente fez as contas, a gente viu que alguns modelos, principalmente transcrição de áudio, eles ficavam muito caros. Ficavam caros não, é o preço, né? E daí ficava caro na OpenAI ou outra lá. E a gente pegou e falou, cara, quer saber? Nós vamos trazer isso interno. A gente fez as contas, em 2 meses, a máquina que nós compramos, o servidor que nós compramos, se pagou com o tanto que a gente iria utilizar na parte de transcrição e outras coisas. Sim. Então, é completamente. Eu acredito no só caso. Só tem que saber fazer, né? Porque se você tem que fazer a conta. O que acaba acontecendo hoje é talvez as pessoas, a liderança técnica, ela, lógico, né? Do ponto de vista de facilidade, é muito mais fácil eu chegar, dar uns cliques ali, subir uma infraestrutura e não ter que me preocupar com aquilo. Sim. Então, é um pouco de quem está sofrendo com a consequência dessa escolha. E também algo que não é tão comum nas pequenas empresas, startups nos Estados Unidos, é o CEO do Brasil, o presidente do Brasil, ele tem medo de conversar sobre assuntos técnicos, né? Um cara no Vale do Silício que não souber falar sobre assuntos técnicos, ele não vai nem começar uma startup. Então, às vezes, essa tomada de decisão que não é 100% técnica, porque envolve custos, envolve estratégia de negócio, envolve margem. Pô, minha empresa vai ser uma empresa que vai ter muita margem, pouca margem. Isso define esse tipo de coisa. Total. E aí a pessoa técnica toma uma decisão que às vezes a pessoa de negócio não está tão ciente para onde que o caminho está indo. Total. Você, nesse assunto de conhecimento fora e conhecimento no Brasil, a diferença de mercado que acontece, eu gosto sempre de compartilhar um insight com quem está nos ouvindo, que é o seguinte, eu também tive a oportunidade de morar fora durante um tempo, morei no Canadá quase 3 anos, e lá, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, puxa, deixa eu pesquisar aqui um pouquinho a respeito do mercado de imóveis. Deixa eu pesquisar aqui para locação, é a primeira coisa que a gente faz, né? Cara, deixa eu dar uma olhada na locação aqui, como é que tá, comprar, alugar, estudantes, como é que funciona esse processo? Primeira coisa. Quando eu fui pesquisar, tinha um monte de site de empresa que eu olhei e falei, cara, por onde que eu começo? Tinha muito, mas assim, ó, e tudo empresa boa, empresa bacana, site bom, site bacana, que eu conseguia encontrar as coisas. A pulverização de anúncio, né? Exatamente, já tinha muita coisa. Isso nós estamos falando de 2010, 2011 aproximadamente. Beleza. Aí, beleza, o tempo passou, né? As fichas depois foram caindo. Daí ia pesquisar compra de carro. Cara, a mesma coisa. A compra de não sei o quê. Mas assim, ó, você tinha a página 2, página 3 do Google com disputa com empresa, com um negócio que era sinistro. Os serviços eram sinistros, eram coisas muito boas. Aí eu pensei assim, falei, velho, eu pesquiso no Brasil pra fazer locação de, sei lá, um imóvel. Não tinha nada. Assim, ó, tinha 1 ou 2 imobiliárias. Na época não tinha quinto andar e companhia. Não tinha quinto andar, cara, não tinha nada. Zap, imóvel web, essas coisas, eram muito incipientes, sabe? Era um negócio muito assim. E aí, o que eu entendi, e até hoje,
isso é nítido, ainda acontece, que graças, entre aspas, a essa lacuna, né, graças a essa distância de tecnologias e de timing de mercado, Sim. graças a isso, Timing de mercado. a gente consegue olhar as coisas que acontecem lá fora e conseguem trazer elas pro Brasil. Sim. Entendeu? Então, o que eu digo disso? A gente tem que... Tem um livro muito bacana do Ray Dalio, de princípios, que ele fala assim, cara, a gente precisa entender as coisas do jeito que elas são. Sim. Entendeu? É o que é. Ah, mas eu gostaria que o Brasil fosse o suprassumo de tecnologia, não sei o que. Todo mundo gostaria no Brasil, mas não é. Sim. E provavelmente não vai ser. Sim. Assume o que a gente é e vamos focar no que a gente é bom. Sim. Né? E aí, resumo e moral da história. A gente consegue assistir as coisas acontecendo lá fora e quem quer empreender e vai buscar esse conhecimento lá fora... É uma ótima maneira. E olha para dentro do Brasil... Ainda mais com as jabuticabas que a gente tem aqui. Vi de caso da Netflix, que levou um tributo sinistro em cima e agora tá talvez até apurando prejuízo. Tributação no Brasil não é fácil. Né? Cara, a gente conhece essas jabuticabas, então a gente consegue empreender e consegue fazer coisas legais aqui, gerar valor para nossa população, sabe? Sim. Então, essa divergência, uma pena. É o que é. O que a gente pode fazer com isso? Né? Como que a gente empreende com isso e resolve, talvez diminui um pouco esse processo e a gente consegue importar a tecnologia antes para a gente desenvolver coisa aqui. Então, para quem está empreendendo, eu acho que isso é um prato cheio. Sim. É um prato cheio, para a gente poder olhar para isso. E até coisas pequenas. Eu lembro que no Canadá, na época, tinha aquele sorvete que você faz uma camada de sorvete, depois você passa uma espátula, ele vira tipo um conezinho assim, aí você coloca um tanto de conezinho de sorvete assim num potinho. Aí eu falei assim, cara, que ideia legal. Anos depois, eu vi alguém no Brasil com essa ideia. E assim, não é um investimento altíssimo. É basicamente você pesquisar, saber o processo, desenvolver e começar a empreender. Eu lembro, ia no mercado já tinha caixa automático. Caixa self, que você ia lá. O pessoal fala de Pix, em 2015, você já podia enviar dinheiro por e-mail no Canadá. Quando eu cheguei, eu lembro até hoje, quando eu fui pagar meu aluguel, a minha mãe canadense, porque a minha primeira decisão para quem tiver a oportunidade de morar fora, tive um grupo de amigos que foram morar com brasileiros, eu morei a 1 hora da faculdade, mas eu morei com canadenses, para melhorar meu inglês. Uma das melhores coisas que... Cara, foi uma experiência, assim... A melhor coisa que tem. Cara, não é que a gente não gosta de brasileiro, mas é que a melhor coisa você vai aprender. Brasileiro eu tô no Brasil, né? Exatamente. Fiz isso também. A oportunidade era, cara, vivenciar, cara, Halloween, você vivenciar a cultura, né? E eu lembro quando ela falou pra mim pra pagar o aluguel, eu falei assim, não, beleza, achando que a agência, não, tá no meu e-mail aqui. Como é que eu faço? 2015, cara. Só um off-topic, quando eu assinei o contrato, de locação, eu fui lá, ele me deu um papel, quase que de pão. Eu falei, não, beleza, assinei aqui, entendi, bacana, assinei. Eu falei, tá, e agora? Como é que a gente tem que validar? Vai no cartório? O que tem que fazer? Cartório. Aí você falou um ponto. Ele olhou assim... Vai tentar traduzir cartório. Como assim, cara? Você assinou, tá certo. Ora, tá bom. Pra você ter uma ideia, a gente tem um dos nossos investidores que ele desenvolveu uma empresa de assinatura, né, de certificação digital aqui no Brasil, depois vendeu pra DocSign. E, cara... Um dos grandes trabalhos dele era explicar para as pessoas como que funcionavam as coisas no Brasil. Porque, os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, o DocSign não tinha várias funcionalidades que ela acabou implementando depois ao longo dos anos. Mas era o famoso do tipo, cara, coloquei meu dedo aqui, assinei, é isso. Tá valendo. Agora, no Brasil, o brasileiro, cara, tem que ter autenticação, tem que provar, etc. Então, ele teve um trabalho muito grande. Louco, depois ele virou VP, diretor lá nos Estados Unidos, para ele mostrar para o pessoal por que ele teve que desenvolver essa tecnologia, sendo que uma das maiores empresas do mundo não precisava. Que massa, doido. Mais um case. Na Estônia, eu fiz uma imersão lá, bem bacana, e lá na Estônia é um dos países que tem bastante tecnologia na Europa, membro da União Europeia. A gente visitou pelo Google. Você foi? Estônia. Que massa. Legal. Lá na Estônia, eles estavam avançando na parte de... prescrição médica, que é uma das coisas que eles fazem tudo pelo eGov lá, né, pelo governo. Sim. Prescrição médica, e daí um grupo lá que a gente tava junto, eles foram fazer a imersão lá dentro do hospital. E aí, uma das pessoas lá do nosso grupo do Brasil, eles pegaram e perguntaram assim, tá, mas quem que vai prescrever e, como que você vai afirmar que foi o médico que deu a prescrição que aparece depois lá no... Cadê a receita? Eu preciso disso, né? Eu preciso disso. Daí o pessoal da Estônia perguntou assim, cara, mas pra que você quer a receita? Pra que você quer assinar? Qual que é a ideia? Falou assim, pra que você quer afirmar que alguém assinou aquela receita, né?
Daí, tipo, a gente meio que se olhou assim, velho, porque a galera falsifica a receita, velho. Tipo assim, porque a galera... Né? O pessoal fala que o mundo não tá preparado pro brasileiro, Cara, a gente falsifica a receita, a gente compra os negócios, o pessoal faz mal intencionado, velho. Como assim, né? Você não sabe? Tipo, né? Exemplo disso, de modelos de negócio que não estão preparados pro brasileiro, eu lembro quando a Yellow, quando a Green vieram, né? Com o modelo aqui no Brasil, cara... Primeiro dia que lançou aqui em Belo Horizonte, a bicicleta lá no Rio, jogada no Rio. Nossa, então, assim, aí eu fico pensando, o cara que fez porque a gente tá falando de copycat, né? De pegar uma coisa que deu certo na Europa e nos Estados Unidos e trazer pro Brasil. O cara que tava lá na Europa e tudo mais, desenvolvendo plano de negócio, de lucros e prejuízo, o cara ia pensar que, assim, o pessoal ia jogar a bicicleta no meio do rio. Então, tem umas coisas que, quando a pessoa vai empreender no Brasil, ela tem que entender que existe o fator Brasil. Né? Tem uma... Até... Agora, né, trazendo esse insight cultural, vamos pensar assim, um insight cultural para quem está empreendendo e vai abrir novas praças, independente do lugar. Tem um case também que foi do Japão, que quando o Japão ele estava colocando o Starbucks no Japão, o que aconteceu? Os americanos, né, o diretor americano, ele falou, cara, não, vamos pôr no Japão, igual a gente fez aqui no Canadá, a gente fez no México, a gente fez não sei aonde, e vamos pôr no Japão. Eles colocaram no Japão e foi um desastre. Cara, não, assim, ó... Não pegava. Não pegava, Starbucks não pegava. Aí, tempo foi, falou, não, cara, o que nós vamos fazer? Vai dar certo, não vai dar certo, não vai, nananana. Até que ele teve um insight e falou assim, cara, quer saber? Vamos colocar um diretor japonês. E aí ele colocou um diretor japonês. Japão ou China? Acho que Japão. Me parece mais Japão agora. Colocou um diretor japonês. E aí o diretor japonês falou assim, tá, beleza, então agora eu entendi. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui a gente não tem cultura de tomar café. Começa aí, então a gente vai colocar chá. Porque a gente toma bastante chá. E aí começou a pegar as coisas culturais do Japão. Nativo, sim. Do nativo, exatamente. E aí começou a dar certo o negócio, né? Então a gente vai abrir, é bem interessante, a gente abre uma coisa em BH, é de um jeito. Por mais que todo mundo fale português e tal, é de um jeito. Sim. Você vai abrir em São Paulo, é outro formato. Sim. Funciona, mas é outro formato. Você vai abrir em Curitiba, Rio, sim, e assim por diante, né? Então, para quem vai abrir novos estabelecimentos, é sempre importante entender a cultura local. Talvez até ter pessoas do local para conseguir ter esses insights e desenvolver em cima disso. Sim. Muito legal. Sim. Isso é um tema famoso. Tem um vídeo de um líder, né, que desenvolveu toda a área de growth do Facebook. A primeira coisa que ele fala cara, internacionalização. Lógico, a gente está falando também de ter orçamento para isso, né? Você tem uma pessoa nativa da região, do país, para expandir o mercado. Muito show. E excelente. Bom, e falando de IA, para quem está nos ouvindo, se você pudesse passar insights, falando de dados, você que preza bastante pelos dados, pelo conhecimento, né, e pela IA raiz, vamos dizer assim, a IA antes, né, que é aquela IA de machine learning, e a IA generativa. Para quem está ouvindo, o que seria essa de machine learning e o que seria essa generativa? Sim. E o que esses empreendedores podem aproveitar desse movimento? Aquele empreendedor, assim, que, puxa... Cara, realmente, eu nunca ouvi falar e eu preciso dar um primeiro passo. O que eu poderia fazer? Eu vou explicar de uma maneira que... Acho que ao longo dos anos foi a maneira mais fácil que eu encontrei de explicar. Então, quando eu penso em aprendizado de máquina, machine learning, eu vou falar, por exemplo, né, de um modelo que é um modelo supervisionado. Eu vou ter que pegar com o objetivo de identificar uma foto de gatinho, vou ter que tirar milhões de fotos de gatos, milhões de fotos de cachorro. Estou simplificando aqui porque eu poderia ter outros animais. Uhum. Mas eu vou ter que rotular, eu literalmente vou ter que escrever gato, gato, gato em todas essas fotos, vou ter que escrever cachorro, cachorro em todas essas fotos, e aí eu vou treinar um modelo para fazer essa identificação. Isso é o aprendizado de máquina, machine learning, que inclusive ainda é interessante as pessoas entenderem os princípios, porque se eu for desenvolver uma startup ou uma empresa, muito provavelmente em algum momento eu vou ter que desenvolver um modelo proprietário, uma propriedade intelectual minha. Uhum. Isso vai invariavelmente passar em algum momento por aprendizado de máquina. Agora, a IA generativa, quando você entra no Google Gemini, quando você entra no ChatGPT da OpenAI, hoje você anexa a foto, você pergunta, isso aqui é um gato? E ela te responde. Sem você precisar de ter todo esse treinamento, despender todos esses recursos do seu lado. Então, você compara, e é uma faca de dois gumes. Você compara uma startup antes, que precisaria... Meu objetivo é desenvolver uma startup que vai identificar as fotos de gato para veterinário, por exemplo. Eu ia ter que contratar cientista de dados, eu ia ter que fazer um time, eu ia ter que treinar modelo. Então, essa era a visão anterior. Hoje, eu posso prototipar essa solução, que é uma solução que vai identificar esse gato em segundos. Uhum.
E por que é uma faca de dois gumes? Porque isso matou muitas empresas, né? Então, tinham muitas empresas que elas tinham uma tecnologia baseada num princípio que hoje um Gemini e um ChatGPT, no instalar de dedo, resolve. Sim. Eu gosto de citar o caso da Grammarly, que inclusive era uma solução que eu usava muito. Pô, a Grammarly passou anos e anos e anos e anos desenvolvendo, né, um assistente de tom de discurso, de correção, de como que você escreve. Hoje, eu era cliente da Grammarly e ela ficou anacrônica, não faz mais sentido eu pagar a Grammarly para algo que praticamente foi substituído por IA generativa. Lógico, todas essas empresas tentam se reinventar, tentam adicionar recursos, mas o que era fundamental, que eu não enviava um e-mail em inglês antes sem passar pela Grammarly, hoje eu uso a própria Dodosfera, que por trás dela eu tenho esses modelos, né, do Elon Musk, XAI, Gemini do Google, OpenAI, a gente é agnóstico em relação ao modelo. E gratuitos, né? Tem muitos deles são gratuitos, então o pessoal pode estar utilizando isso à vontade, e as versões pagas também são versões que também são bem acessíveis. Vale a pena salientar que existem as versões gratuitas, então OpenAI, o ChatGPT gratuito, e o modelo open source. Então, para a empresa, né, se alguém for desenvolver uma empresa de tecnologia, existe a opção também de você pegar um modelo open source e você comercializar em cima dele a tecnologia que você está construindo. Eu poderia, se eu der uma canelada, me avise. Eu poderia dizer que nesse exemplo que você falou, quando eu pego uma foto de um gato e coloco numa IA, ChatGPT, por exemplo, coloco lá e eu pergunto, isso é um gato ou um carro? E eu pergunto, o que é isso? Né, que animal que é este? Ela foi treinada com machine learning. Faz sentido ou não? Ela, hoje em dia, isso aí foi uma simplificação interessante que aconteceu quando começou a surgir o ChatGPT. O pessoal publicou vários livros do tipo, o que é o GPT? Porque na época era um mistério, né? Todo mundo achava que era, meu Deus, a IA vai dominar o mundo. E aí veio uma onda de pessoas mostrando que o GPT que vem do modelo transformative, de transformação, nada mais é que uma série de probabilidades. Seria, eu vou em... Qual que é a próxima provável palavra de ser falada? Casa. Mas hoje em dia, todas essas tecnologias, Gemini e GPT, elas são um agrupamento de modelos. Então é muito difícil você falar que eu só tenho um modelo hoje rodando. Tanto é que o GPT-5 hoje, por exemplo, ele tem uma série de modelos por trás dele na hora que você vai interagir com a interface do GPT. Então hoje é muito mais complicado do que você falar, só tem aprendizado de máquina, só tem IA generativa. Hoje é uma série de tecnologias. Por exemplo, o que você comentou, o OCR, né? Que é reconhecimento de caracteres, né? Pela via ótica. Isso é um caso muito interessante, porque na época, e tem vídeos do LeCun, que é o Chief AI do Facebook, ele desenvolvendo a tecnologia OCR, na época era considerado inteligência artificial. Depois de um tempo, o reconhecimento de caracteres hoje não é mais considerado inteligência artificial. E hoje, por exemplo, quando você interage com algum desses modelos, ele vai utilizar o OCR, ele não vai gastar IA generativa para algo que um algoritmo padrão consegue resolver. Entendi. Interessante, bem interessante. Você comentou agora, Luiz, a respeito de... parecia que a IA, quando foi o lançamento, se via, né? Vai dominar o mundo e vai fazer tal coisa, tal. É correto eu afirmar que a IA, do jeito que está hoje, que a IA, ela, como você falou, é uma estatística, ela só consegue reproduzir aquilo que lhe foi ensinado no modelo? Você acredita nisso? Agora a gente vai pro... tudo que a gente falar daqui é canelada pra frente, porque vai acontecer outra coisa e nós vamos pegar e vai falar assim, nossa, nada a ver com o que você falou. Então, disclaimers. Esse é quase que um ponto filosófico, né? Porque hoje em dia, pela quantidade de informações que um GPT-5 ou que um Gemini 2.5 ele recebeu para ser treinado, é até difícil você conseguir traçar essa linha do tipo... o que você não tinha condição de ter acesso e o que você está, entre aspas, inventando. Tanto é que é muito comum, né, principalmente nos modelos anteriores, hoje nem tanto, o termo de alucinação. Então, não sei se você pegou uma época nos primeiros lançamentos do GPT, você perguntava uma coisa para ele
Tipo, o céu é azul. Aí ele começava a falar sei lá, da bolinha de futebol que alguém chutou. Então, em alguns momentos, a IA começava a alucinar, ela começava a inventar muitas informações. Tanto é que uma das pesquisadoras mais renomadas do Google, na época, lançou um artigo falando que todo modelo de Large Language Model, que é o que a gente está falando aqui de Gemini, de GPT, etc., eles são o que a gente chama de bullshitter, né? Que ele não tem um compromisso com a verdade. Ele, se em algum momento, na base de treinamento dele, ele encontrou que o céu é azul, ele vai falar que o céu é azul. Ele não tem a capacidade de fazer um experimento e verificar se o céu é azul. Tanto é que eu vi muitas pessoas criticarem, né, a inteligência artificial e chegaram para mim, não, eu não vou utilizar a inteligência artificial porque não funciona, porque fala coisa errada. Eu falei assim, não, calma, vamos por partes. Primeiro, você está utilizando um modelo de aprendizado de máquina, você treinou a inteligência artificial para o caso de uso que você está tentando resolver, ou você está utilizando a versão de graça da OpenAI. Ou você está utilizando, hoje, por exemplo, eu testo todas essas soluções. Pessoalmente, eu tenho a versão de $200 por mês do GPT-5 Pro. Então, assim, eu sei o máximo de resposta que a OpenAI pode dar. Mas ainda assim, e aí é um ponto que o pessoal ainda não discute muito, para você reduzir essa capacidade de inventar ou de alucinar, você pode ter o que a gente chama de consenso. Então, eu pego a mesma pergunta, então eu falo qual que é mais importante aqui numa determinada comparação para o Gemini do Google, para o xAI do Elon Musk e para o GPT do OpenAI. Eu pego a resposta dos três e eu faço como se fosse uma média. E essa média eu utilizo na minha empresa. Okay. Aí por que eu já estou falando de empresa? Porque normalmente esse caso de uso não vai fazer sentido para a sua vida do dia a dia. Vai fazer sentido peraí, a minha empresa está próxima aqui de tomar uma decisão de capital de giro. Estou próximo aqui de pegar um empréstimo. Estou próximo aqui de lançar um produto no mercado. Então, esse tipo de decisão vale a pena você ter um consenso de AIs no mercado. Sim, senão pode acontecer de ela tá alucinando ou pegou uma probabilidade lá, aleatória talvez, ou você aumentou o nível dela de criatividade e aí ela vai trazer para você o que te pegar lá. Não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a verdade. E com relação a... Tem vários cenários, né, no futuro que o pessoal fala e de vários cenários, tem várias pessoas renomadas, muito boas, pesquisadores, ciência por trás, que falam que a IA vai dominar tudo. E da mesma forma, a gente tem contrapontos. Também pessoas renomadas, cientistas muito bons, que falam que não vai dominar, que não, as coisas não é tanto quanto se fala. Se você pudesse trazer aquilo que vocês veem na Dadosfera e o que vocês acreditam de IA, como que você diria isso? Como que você viria isso? Esse é um assunto, o futuro de IA. Esse é um assunto que tem várias camadas, perspectivas. Eu acho que a primeira perspectiva que eu acho que uma pessoa leiga, para ela entender o tamanho do problema, é que quando o pessoal está falando muito de AGI, né, que seria a inteligência artificial genericamente inteligente. Então, não é uma inteligência artificial que ela só vai te responder em texto, não é uma inteligência artificial que vai gerar imagem, é uma inteligência artificial que ela vai conseguir controlar um robô, que ela vai conseguir pensar, que ela vai conseguir fazer uma orquestra, uma harmonia, né? Então, esse conceito da AGI, o perigoso dele é que eles chamam de singularidade tecnológica, que é o quê? A gente só consegue prever o que a AI vai fazer até o ponto que ela é tão inteligente quanto nós. Então, você imagina que, sei lá, daqui a 5 anos, a gente, provavelmente algum governo ou alguma mega empresa, ela junta lá um cluster lá de computadores e coloca uma AGI dessa com acesso à internet. Ninguém tem condição de prever o que ela vai fazer, porque é um ser que é mais inteligente do que a população humana. Então, o primeiro ponto que eu acho que acaba surgindo muitas discussões nesse assunto é porque, literalmente, quando acontecer, ninguém tem capacidade de falar o que vai realmente acontecer. Vai ser um apocalipse, ela vai entender que ela tem que salvar a humanidade, aí a gente entra na questão dos filmes, né? Sim. Então, o primeiro ponto é a singularidade tecnológica. Se alguém falar que sabe o que vai acontecer, tá mentindo. Ninguém sabe, porque é justamente o propósito da questão. Ela vai fazer algo
que nós temos uma capacidade limitada para entender. O outro ponto é quando. Então, e aí até um tema que tem uma amiga minha que trabalha no Vale do Silício, a gente conversou sobre esse assunto. O Elon Musk teve anos que ele falava, não, a AGI vai acontecer no próximo ano. Vai acontecer isso. Parece que o pessoal esquece, né? Passa um tempinho, aí ele fala assim, não, no ano que vem vai acontecer. Vai acertar, uma hora certa. Uma hora certa e sai na mídia. Tem essa estratégia. Então tem muita gente que tá falando assim, vai acontecer daqui a 2 anos. Aí passa 2 anos, ela fala de novo. Agora, a pessoa que eu mais sigo nesse sentido é o LeCun, que é o aluno do Geoffrey Hinton, que inclusive tive o prazer de ter uma aula dele lá no Canadá, em Toronto. O Geoffrey Hinton é meio que o pai da inteligência artificial, né? E o LeCun estudou com ele. O Geoffrey Hinton foi pro Google, o LeCun foi pro Facebook. E o Facebook, o Meta. E o LeCun, ele meio que... Ele acredita que toda essa arquitetura que a gente tem hoje, de Large Language Models, LLMs e IA generativa, não é suficiente para a gente construir uma AGI, para a gente construir uma inteligência artificial genericamente capaz. Então, eu acredito nele no sentido de que, cara, não é algo que vai acontecer, sei lá, nos próximos 5 anos. É algo que ainda está um pouco distante. Lógico, tem algumas coisas que realmente assustam, né? Você vê uma inteligência artificial produzindo uma música, você vê uma inteligência artificial hoje criando um vídeo, mas quando você pega uma pessoa que realmente entende de música ou um diretor de Hollywood que sabe fazer filme, ele sabe que aquilo ali está muito longe do que um ser humano, que uma equipe de seres humanos consegue alcançar hoje. Então tem essa questão do quando. E o último ponto é assim, do ponto de vista prático, quando a gente viajou para o Google em Nova York, a gente conversou com os melhores do mundo sobre esse assunto, né? De cibersegurança em IA generativa e efeitos imediatos. E uma das coisas que eles falaram vai acontecer muito, e eu acho que já está acontecendo. As pessoas, quando elas vão, numa entrevista de emprego, quando elas vão perguntar sobre as condições de trabalho, elas vão começar a pedir uma IA para ajudar elas. Então, acho que é o primeiro sintoma que a gente vai ver de que o negócio está realmente engajando você não vai querer trabalhar numa empresa que você não tem o seu assistente de AI. Porque, teoricamente, você não é tão produtivo quanto uma pessoa com o mesmo conhecimento, enfim, com as mesmas capacidades, e essa pessoa está empoderada, ela tem uma IA para ajudar ela no dia a dia. Com certeza. Então, esse é o efeito imediato, né? Sem entrar no assunto de as pessoas vão ser substituídas, não vão ser, que são questões assim mais de longo prazo. Interessante. E para quem está nos ouvindo agora, para pegar insights, vamos imaginar que a pessoa está utilizando Gemini ou está utilizando o ChatGPT. Quais são as boas práticas que ela teria que utilizar e o que não fazer também? Você falou de alucinação, você falou de coisas que às vezes a pessoa faz e fica meio descrédula. O que realmente tem que ser feito e o que deve ser evitado para que ela consiga aplicar na empresa dela, na equipe dela e ter uma produtividade grande, como você falou. Eu não vivo mais sem, né? Então eu realmente preciso de uma assistente do meu lado, uma IA do meu lado. A primeira mudança de hábito que a gente vai ver na população em geral é a mesma que aconteceu quando as pessoas começaram a utilizar o Google, né? Hoje, por exemplo, minha filha com 6 meses, ela é nativa digital e AI. Então, ela está vivendo no mundo que é touch, ela está vivendo no mundo digital, ela conversa com a TV conversa com ela, a Alexa. Então, assim, são pessoas que elas não viveram a época de que você teve que aprender a perguntar para o Google, né? É até difícil de lembrar hoje em dia, mas, anos atrás ninguém sabia muito bem como perguntar para o Google e teve gente fazendo treinamento, fazendo curso de como perguntar para o Google, mas no final das contas, no longo prazo, hoje acabou que ficou uma coisa que você conversa com uma pessoa que ali do lado, você troca uma ideia de como perguntar, Google, né? Utiliza o Google. Então, no caso de LLMs ou AI no geral, a primeira coisa que vai acontecer é as pessoas começarem a utilizar. Então, a gente faz muito treinamento hoje na Dadosfera, e a gente fala muito com prospectos, né, com clientes querendo utilizar AI no dia a dia na empresa. E eu, como Dadosfera, a primeira coisa que eu falo é, se a sua empresa está utilizando o ChatGPT, por exemplo, e é suficiente, vocês não precisam de Dadosfera. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender a nível de empresa está sendo utilizado,
E se está sendo utilizado, quais são as limitações? Porque as limitações elas vão acontecer. Sim. Exemplo, o mais comum é contexto. Então, é muito legal eu, como indivíduo, eu perguntar quanto que o Brasil, né, o PIB, qual que é o PIB do Brasil, o faturamento do Brasil. Agora, deixa eu perguntar da minha empresa de açaí, qual que é o faturamento da minha empresa? O GPT ele não vai conseguir responder, né? Então, o primeiro desafio desse entendimento de uma IA corporativa que você vai utilizar na sua empresa e uma IA geral é contexto. Aham. E as pessoas, elas falham muito no contexto e não é só com a inteligência artificial. Se você analisar a maneira como uma pessoa raciocina e como uma pessoa fala, como ela escreve uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de e-mail, muitas das vezes você vai perceber que ela não coloca contexto. Então, já viu aquela pessoa que, do nada, ela chega e fala assim, pô, você já foi na padaria hoje? Mas peraí, por que você está falando de padaria? Qual que é o contexto? Não, eu cheguei em casa, gostaria de ter um pão, então você foi na padaria, então teve toda uma inserção de contexto. Essas pessoas que elas já têm uma dificuldade de construir uma lógica, construir um raciocínio, desenvolver um contexto, elas vão ter muita dificuldade de interagir com a IA. Uhum. Então, dar contexto para a IA é um primeiro passo para começar a cercar ela e começar a ter resultados mais direcionados, não ter um negócio aleatório. Primeiro passo. Aleatório não. Ela tem o contexto dela de que talvez seja a melhor estatística, a melhor resposta a nível geral. Ela sempre vai tentar. Ela vai dar a melhor resposta. É exato. Sim. Agora, se você fecha o contexto, ela vai tentar dar a melhor resposta naquele contexto. Exato. E aí você vai lapidando, né? Vai cercando. E o engraçado dessa dica é que é uma dica que ela também vale para uma comunicação geral, tanto na empresa quanto com o ser humano. Sim. Você dar contexto sobre o que está acontecendo. Sim. No meu caso, por exemplo, aí cada ferramenta tem uma maneira de chamar isso. A Dadosfera também tem umas configurações que a gente faz isso. A gente chama de instruções customizadas. Então, toda vez que eu faço uma pergunta para a IA, ela já sabe que eu sou o CEO da Dadosfera, que eu tenho interesse em engenharia, tecnologia e inovação. Então, eu já tenho o que a gente chama de pre-prompt. Eu já tenho algo que eu sempre mando para ela quando eu faço uma pergunta. Então, a minha resposta vai ser completamente diferente da sua resposta. Uma já coisa começa que eu... ali. Já começa ali. Já começa ali. Uma coisa que eu gosto muito também, eu recomendo muito para as pessoas, e é um pouco resultado de que o ser humano ele está passando alguns problemas que a gente tem como ser humano para a inteligência artificial. Se você reparar, você vai ver que a inteligência artificial está muito concordando com você. Então, você pergunta uma coisa, é isso aí, parabéns, continue assim. Pô, mas eu não quero inteligência artificial para concordar comigo. Então, eu sempre coloco no meu pre-prompt, nas minhas instruções customizadas, discorde da minha posição. Porque se eu tiver que ouvir uma posição diferente, é agora. Né? Depois que você tomou a decisão na sua empresa, aí já vai ser pior. Sim, que legal. Então, é outro ponto também que eu recomendo muito, pessoal. Que legal. E tudo isso que você falou do contexto, desse processo dela discordar, dela poder ter essa capacidade, tudo isso é configurável dentro do ChatGPT e no Gemini. É configurável, mas vamos supor que acabaram de lançar um modelo aqui que eu nunca ouvi falar. Você sempre vai ter a opção de começar a sua requisição para IA com esse pre-prompt, digitado, falado, qualquer maneira que você tem de interagir, e depois desse pre-prompt você realmente colocar o que você está perguntando para ela. Legal. Então, independente de, eu não sei onde fica essa configuração, Luiz, isso é muito difícil, escreve o contexto, escreve o que você gostaria que a IA sempre soubesse de você, da maneira como você gostaria que a resposta fosse feita, e a partir disso, você realmente pergunta para ela o que você quer. Legal, genial. E tem alguma limitação? Por exemplo, você pegou e falou do contexto. Daí, quem está aqui nos ouvindo deve pensar assim, pô, maravilha, eu tenho aqui 712 arquivos. Esses 712 arquivos eu já tenho todo o histórico, minhas planilhas, eu tenho tudo da minha empresa. Vou pegar esses 712 arquivos, vou subir no meu chat e seja o que Deus quiser. Vai funcionar ou... Esse é um caso, cara, um caso emblemático. Pra você ter uma ideia, eu passei muitos anos tentando simplificar o que é a Dadosfera para as pessoas entenderem o que a gente faz. E eu lembro que a minha sogra, um dia, ela me ligou e ela tava tendo um problema no trabalho dela, que ela tinha recebido não sei quantos milhões de nomes de e-mails, etc., que ela precisava de abrir esse arquivo e processar ele, que o Excel não estava aguentando. Aí eu falei assim, olha só, quem soluciona esse problema é a Dadosfera. Então, da mesma forma que o Excel
em alguns momentos ele não vai conseguir te ajudar na sua empresa, a mesma coisa vai acontecer com a IA. Então, vão ter casos em que a pessoa começa a utilizar a IA com... Beleza, eu tenho a minha planilha dos meus melhores vendedores e eu tenho minha planilha de fluxo de caixa. Beleza, funcionou. Aí eu acrescento 12 meses. Aí já começou a sair uns números esquisitos. Aí eu coloquei 5 anos, aí já não está respondendo mais. Sim. Então, a gente tem um problema que a gente chama de janela de contexto. Né? A IA hoje, ela não entende palavras. Eles chamam de tokens. E aí eu não vou entrar muito no aspecto técnico, mas o token é muito parecido com a palavra. Então, cada vez que eu faço uma interação com a IA, ela tem um limite desses tokens. Então, invariavelmente, quando você começar a acumular muita informação e mandar para a IA, vai chegar uma hora que ela vai estourar a janela de contexto. E é tão interessante que é igual ao ser humano. A gente tem a memória. Sim. Chega uma hora que, cara, você não consegue mais lembrar de tudo. Legal. E é muito interessante como que a IA, ela tá tendo os mesmos comportamentos que o ser humano. Você tem Cara, é muito engraçado. Eu brinco, eu tenho os meus minions, né? Aí eu boto os meus minions para trabalhar de madrugada. Aí quando eu acordo de manhã, eu vejo o que eles fizeram. Aí tem um negócio para quem programa que é commitar. Você fazer um commit de código num repositório. E, normalmente, numa empresa, de uma maneira correta, você tem que fazer como se fosse um checklist. Você tem que verificar se os testes estão passando. Então, tem uma série de procedimentos que são chatos, mas você tem que fazer para o código ter uma qualidade boa. Você acredita que, cara, toda hora, se você vacilar, a IA fala assim, tá meio difícil, vou usar a opção aqui de não verificar. Eu falei assim, você não vai usar essa opção. Eu falei com o meu sócio, a gente tava conversando sobre... Também, né, dela tá ficando cada vez mais inteligente, né, pelo que ele comentou nos códigos. E aí ela tinha teste pra você pegar e passar nos testes. Ela pegava e colocava os dados fake, mocava os testes, e os testes todos passavam. Cara, é incrível. Chega uma hora que você fala assim, realmente você é muito inteligente pra arranjar uma maneira de burlar. É incrível. Aí eu brinquei com ele e falei, cara, se ela fez isso, é porque muita gente fez isso no GitHub lá e deixou aberto. Tem muita gente que sexta-feira eu vou comitar, quer saber? Esse que é o ponto interessante da IA. Então, assim, ela não tá aprendendo esse comportamento do nada. Então, na base de treinamento dela, ela vai ver muita gente que fez commit sem verificação. Mas, ao mesmo tempo também, se você pensar do ponto de vista matemático, ela tem o objetivo de otimizar. Sim. Ela quer te entregar da melhor maneira possível. Então, cara, não deixa de ser verdade. A melhor maneira possível é pular esse tanto de baboseira aqui e entregar direto. Sim. Então, é muito interessante como ela acaba raciocinando. Muito bom. Muito bom. Genial. Luiz, pra gente caminhar pro final aqui do nosso episódio, passa muito rápido, a gente tinha bastante coisa que dava pra aprofundar, talvez até em próximos episódios, mas pra quem está nos ouvindo, que pegou todos esses insights de como utilizar, colocar contexto, fazer de uma maneira mais inteligente, fazer os pre-prompts, né? Muito bom. Seria muito bacana se você pudesse falar um pouquinho mais uma vez, né? O que faz a Dadosfera, quem que pode estar contratando, como que as pessoas podem chegar também, deixar as redes sociais e uma mensagem final para quem quer empreender no Brasil, o que você está vendo de movimento de mercado e que fala, putz, não perca essa oportunidade aqui, porque essa daqui é uma grande coisa que pode se transformar o mercado independente do segmento. Claro, beleza. Então, agora tendo mais contexto, né, sobre tudo que a gente falou, acho que fica mais fácil de explicar um pouco mais sobre a Dadosfera. Então, na posição de um microempreendedor, uma pessoa que está começando uma empresa, é importante entender que as empresas hoje elas querem ser centradas e orientadas por dados. Uhum. Então, antigamente você ia ter um RP, um CRM para melhorar a sua parte de gestão de vendas e um RP para melhorar a sua parte administrativa. Hoje, uma camada que se estabelece em cima desses sistemas é uma plataforma como a Dadosfera. Porque vai chegar uma hora que esse empresário ele vai sentir dificuldades de os dados do administrativo, os dados do RH, os dados de vendas, eles conversarem. O exemplo mais claro para mim é quando uma pessoa pega só os dados do CRM, tenta achar o melhor vendedor, mas esquece de entender as ausências, esquece de entender questões que estão relacionadas num outro sistema. Que pode ser um sistema de RH, pode ser um sistema de RP. Então, para você ter uma visão do todo da empresa, é necessário ter uma plataforma como a Dadosfera. Através de painéis, dashboards e aplicações inteligentes,
tanto do ponto de vista inicial, né, do começo de uma empresa, de já nascer certo, como de uma empresa que ela já está faturando, já está funcionando, mas o empresário sente que ele perdeu o controle, né? Ele não tem esse cockpit, ele não consegue, como se fosse um cockpit de um avião, ele não consegue ver para onde a empresa está indo. Então isso é sinal de que ele precisa de organizar a casa e conseguir estabelecer esse rumo. Genial, genial. E o pessoal pode encontrar qual que é a melhor forma, né, do pessoal entrar em contato e conseguir contratar a Dadosfera ou tirar mais dúvidas, ou quem sabe até conversar com vocês. A melhor forma de entrar em contato com a gente é pelo site dadosfera.ai, né, de AI. E lá no site a pessoa pode solicitar uma demo, pedir um contato de um representante de vendas e essa pessoa vai conseguir falar um pouco mais e apresentar melhor a empresa. Genial, excelente. Luiz, como forma de agradecimento também, eu gostaria de entregar para você um exemplar do Eu Empreendedor. Muito obrigado. Esse livro aqui, ele é um livro que os empreendedores que estão nos ouvindo, eles já viram nos outros episódios também, que é o livro em que eu compartilho sobre os 5 Cs do empreendedorismo, que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Com esses 5 Cs, eu posso garantir para você, porque eu já vi muitos empreendedores utilizarem, colocar essas técnicas em prática e transformar as suas empresas, né? Você que está ali com uma pessoa na equipe, nenhuma pessoa, ou 4, 5 pessoas na equipe, chegar até 30 colaboradores com lucratividade, com aumento de faturamento e com certeza com prosperidade. É para isso que serve. E esse daqui é um presente, um agradecimento também, Luiz. Muito obrigado. Muito bom. Pela participação aqui no nosso episódio. Você acabou de ouvir, aproveite e se inscreve aqui no canal, eu tenho certeza que tem muito insight, como eu sempre digo, se você não anotou nada até agora, então volta no começo desse episódio, coloca no vezes um e-mail e já começa a fazer um plano de ação, já abre o GPT, abre uma nova guia, vai pro Gemini, Workspace, todas essas ferramentas que a gente comentou, já coloca a mão na massa e já começa a experimentar e sentir tudo isso que a gente compartilhou aqui agora com essa aula que o Luiz passou para nós. O meu muito obrigado a você que está assistindo aqui e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.